Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de salvação, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Eu quero falar um pouquinho do meu testemunho, só um pouquinho, um pedacinho do meu testemunho nesse momento. Eu sei que vai edificar alguém, né? Eu venho de um lar destruído, né? Onde eu não queria servir a Deus, não conhecia Deus, não conhecia Jesus, mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, ele me alcançou. Jesus, ele sempre usava alguém, os crentes, para falar para mim que ele tinha um plano na minha vida. Só que eu não dava ouvido, não dava ligança. Mas eu passei, meus amigos, por um processo muito difícil na minha vida, né? O inimigo, ele investiu no meu casamento e destruiu o meu casamento. Eu não queria entregar minha vida para Jesus, não queria abrir mão do pecado, abrir mão das coisas deste mundo que Deus não se agrada, né? Porque o pecado é bom, meus amigos. O ruim é a consequência que ele traz para a nossa vida. Tem pessoas que pagam com a própria vida. Mas não é porque Deus não falou, não, porque Deus chamou várias vezes. Deus, ele não deixa ninguém para trás. Mas muitos Deus chama, chama, chama e não dá ouvido. E muitos pagam com a própria vida por causa das consequências do pecado. Mas Deus foi misericordioso comigo e Deus insistiu comigo. Até que um dia a minha vida já estava destruída. O meu casamento estava destruído. Meu esposo tinha ido embora de casa. Mas eu tinha uma vizinha, uma serva de Deus, que pregava sempre o evangelho para mim. E aonde eu andava, no trabalho, onde eu andava, Deus falava comigo sempre. É porque o ser humano é difícil para entender, né? As coisas de Deus, é difícil. A nossa sorte é que Deus, ele é misericordioso, a misericórdia dele dura para sempre, não tem fim não, Jesus, não tem fim a misericórdia. Então ela falou para mim: Luciana, venha servir a Deus, entrega a tua vida para Jesus. Chama teu esposo para servir a Deus. E vão ser crente a partir de hoje. Você não tem mais nada a perder. Faz essa tentativa, se entregue para Deus e veja o que Deus vai fazer. E assim eu fiz, porque eu não tinha mais nada a perder. Já estava tudo destruído, né? Então eu conversei com meu esposo e ele aceitou que a gente viesse fazer essa tentativa para ver se realmente ia ter mudança mesmo no nosso casamento. E eu pensei assim: não, nós vamos. Eu pensei, nós vamos. Se der certo, se for que nem a irmã fala mesmo, a gente continua. Se não for, a gente sai, pronto, não tem nada. Eu pensei isso. Mas, meus amigos, meus irmãos, eu não sabia que eu ia conhecer um Jesus tão maravilhoso, tão misericordioso. E eu fui para Jesus, eu me entreguei para Jesus. O meu esposo se entregou para Jesus e a partir desse dia nós deixamos Jesus operar na nossa vida. E Jesus fez coisas grandes.
12 anos na presença de Deus. E a única coisa que eu me arrependo é de não ter me entregado para Jesus ainda quando criança. Porque eu não teria passado pelo que eu passei. Porque coisa maravilhosa é estar na presença do Senhor. E o Senhor fez como a serva dele me falou. Ele transformou a minha vida, transformou a vida do meu esposo, restaurou o nosso casamento, restaurou a nossa família. E hoje eu tenho um lar restaurado, um casamento restaurado, uma família restaurada. Estou feliz ao lado deste Deus tão maravilhoso, que faz maravilhas no meio das famílias, na vida daquele que se entrega e que confia. Esse é apenas um pouquinho do meu testemunho, porque o meu testemunho é muito grande. Mas se você se encontra da forma que eu me encontrei, eu te digo, se você não tem mais nada a perder, eu te digo, se entregue para Jesus. Porque esse Deus, ele restaura, ele transforma. Ele dá a verdadeira felicidade, que é esta, que tem quem está na presença dele. Ele lhe dá. Então, somente se você acreditar, confiar, entregar, ele faz. Assim como ele fez na minha vida, na vida do meu esposo, ele faz na vida de você, na sua vida. Porque Deus, ele é fiel. Ele ama a todos, sem acepção de pessoas. A palavra de Deus diz assim: vem como está. Porque quem restaura é ele, quem transforma é ele. Nós só temos que ir para ele. Amém, meus amigos, meus irmãos.